Olá, sou Fernanda Fontoura, psicóloga, psicodramatista, docente, cantora, ativista cultural, mulher branca, bissexual, não monogâmica e mãe de 2 filhos. Estou aqui pelo Espiral Criativo como idealizadora do Tem Livro Bolando na Mesa, um projeto para ler em voz alta textos que me reviram e compartilhar para mais pessoas. Os textos que me reviram aqui são aqueles que incidem na descolonização de mim e no confrontar a minha branquitude. Os áudios de agora vão se tornando depois em áudios e vídeos editados e produzidos por Rayane Maiari Poesia Encharcada. Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Editora Cobogó, capítulo 2. Quem pode falar? Falando do Centro Descolonizando o Conhecimento, parte 2. Conhecimento e o mito da objetividade. Há muito tempo temos falado e produzido conhecimento independente, mas quando há assimetria de grupos no poder, há também assimetria no acesso que os grupos têm a recursos necessários para implementar suas próprias vozes. Collins, 2000. Porque nos falta controle sobre tais estruturas. A articulação de nossas próprias perspectivas fora de nossos grupos torna-se extremamente difícil, se não irrealizável. Como resultado, o trabalho de escritoras, escritores e intelectuais negros permanece, em geral, fora do corpo acadêmico e de suas agendas. Como as perguntas aos estudantes mostrou. Eles e elas não estão acidentalmente naquele lugar. Foram colocados na margem por regimes dominantes que regulam o que é a verdadeira erudição. Considerando que o conhecimento é colonizado, argumenta Irmingard Stauble, 2007, página 90, e que o colonialismo não apenas significou a imposição da autoridade ocidental sobre terras indígenas, modos indígenas de produção, leis e governos indígenas, mas também a imposição da autoridade ocidental sobre todos os aspectos dos saberes, línguas e culturas indígenas. Não é somente uma imensa, mas também urgente tarefa descolonizar a ordem eurocêntrica do conhecimento. Além disso, as estruturas de validação do conhecimento que definem o que é erudição de verdade e válida são controladas por acadêmicos, brancos. Ambos, homens e mulheres que declaram suas perspectivas como condições universais. Enquanto posições de autoridade e comando na academia forem negadas às pessoas negras e às people of color, pessoas de cor, a ideia sobre o que são ciência e erudição prevalece intacta, permanecendo propriedade exclusiva e inquestionável da branquitude. Portanto, o que encontramos na academia não é uma verdade objetiva científica, mas sim o resultado de relações desiguais de poder e de raça. Qualquer forma de saber que não se enquadre na ordem eurocêntrica de conhecimento tem sido continuamente rejeitada sob o argumento de não constituir ciência credível. A ciência não é, nesse sentido, um simples estudo apolítico da verdade, mas a reprodução de relações raciais de poder que ditam o que deve ser considerado verdadeiro e em quem acreditar. Os temas, paradigmas e metodologias do academicismo tradicional, a chamada epistemologia, refletem não um espaço heterogêneo para a teorização, mas sim os interesses políticos específicos da sociedade branca. Collins, 2000. Inhueto Smindes, 1997. A epistemologia, derivada das palavras gregas episteme, que significa conhecimento, e logos, que significa ciência, é a ciência da aquisição de conhecimento e determina que questões merecem ser colocadas, temas, como analisar e explicar um fenômeno, paradigmas,
e como conduzir pesquisas para produzir conhecimentos, métodos. E nesse sentido define não apenas o que é o conhecimento verdadeiro, mas também em quem acreditar e em quem confiar. Mas quem define quais perguntas merecem ser feitas? Quem as está perguntando? Quem as está explicando? E para quem as respostas são direcionadas? Devido ao racismo, pessoas negras experienciam uma realidade diferente das brancas e, portanto, questionamos, interpretamos e avaliamos essa realidade de maneira diferente. Os temas, paradigmas e metodologias utilizados para explicar tais realidades podem diferir dos temas, paradigmas e metodologias dos dominantes. Essa diferença, no entanto, é distorcida do que conta como conhecimento válido. Aqui, inevitavelmente, tenho de perguntar: como eu, Grada Quilomba, uma mulher negra, posso produzir conhecimento em uma arena que constrói de modo sistemático os discursos de intelectuais negros como menos válidos? Conhecimento e o mito da neutralidade. Interessante, mas acientífico. Interessante, mas subjetivo. Interessante, mas pessoal, emocional, parcial. Você interpreta demais, disse uma colega. Você deve achar que é a rainha da interpretação. Tais comentários revelam o controle interminável sobre a voz do sujeito negro e o anseio de governar e comandar como nós nos aproximamos e interpretamos a realidade. Com tais observações, o sujeito branco é assegurado de seu lugar de poder e autoridade sobre um grupo que ele está classificando como menos inteligente. O último comentário, em particular, contém 2 momentos cruciais. O primeiro é uma forma de advertência que descreve o ponto de vista de uma mulher negra como uma distorção da verdade, indicada aqui através da expressão interpretar demais. A colega branca estava me advertindo que eu estava interpretando em demasia, extrapolando as normas da epistemologia tradicional e, portanto, produzindo conhecimento inválido. Parece-me que a afirmação interpretar demais tem a ver com a ideia de que a oprimida, o oprimido, está vendo algo que não deveria ser visto e a revelar algo que deveria permanecer em silêncio, como um segredo. Curiosamente, também nos discursos feministas, os homens tentam, de forma similar, irracionalizar o pensamento de mulheres, como se as interpretações feministas não fossem nada mais do que a fabricação da realidade, de ilusão, talvez até uma alucinação feminina. Nessa constelação, é a mulher branca que irracionaliza meu pensamento e, ao fazê-lo, ela define para uma mulher negra o que é o conhecimento real e como ele deveria ser expressado. Isso revela as complexas dinâmicas entre raça, gênero e poder, e como a suposição de um mundo dividido entre homens poderosos e mulheres subordinadas não pode explicar o poder da mulher branca sobre mulheres e homens negros. No segundo momento, ela fala de posições hierárquicas de uma rainha que ela fantasia que eu queira ser, mas em quem não posso me tornar. A rainha é uma metáfora interessante. É uma metáfora do poder e também da ideia de que certos corpos pertencem a determinados lugares. Uma rainha pertence naturalmente ao palácio do conhecimento, ao contrário da plebe, que não pode jamais alcançar uma posição de realiza. A plebe está encerrada em seus corpos subordinados. Tal hierarquia introduz uma dinâmica na qual a negritude significa não somente inferioridade, mas também estar fora do lugar, enquanto a branquitude significa estar no lugar e, portanto, superioridade. Dizem-me que estou fora do lugar porque em sua fantasia eu não posso ser a rainha, mas apenas a plebeia. Ela parece estar preocupada com meu corpo como impróprio. No racismo, corpos negros são construídos como corpos impróprios, como corpos que estão fora do lugar, e por essa razão, corpos que não podem pertencer. Corpos brancos, ao contrário,
São construídos como próprios, são corpos que estão no lugar, em casa, corpos que sempre pertencem. Eles pertencem a todos os lugares, na Europa, na África, no Norte, no Sul, Leste, Oeste, no Centro, bem como na periferia. Através de tais comentários, intelectuais negras, negros, são convidados persistentemente a retornar a seus lugares, fora da academia, nas margens, onde seus corpos são vistos como apropriados, e em casa. Tais comentários agressivos são performances frutíferas de poder, controle e intimidação que certamente logram sucesso em silenciar vozes oprimidas. Frutífero, de fato, porque lembro de ter parado de escrever por mais de um mês. Eu me tornei temporariamente sem voz, fui claramente excluída, white out, e estive esperando ser escuramente incluída, black in. Me lembrei muito das palavras de Audre Lorde. E quando nós falamos, temos medo que nossas palavras nunca serão ouvidas nem bem-vindas, mas quando estamos em silêncio, nós ainda temos medo. Então é melhor falar, tendo em mente que não éramos supostas sobreviver.